É isso mesmo que você leu no título do vídeo. Eu não acredito que o horário que você acorda, se você acorda cedo ou não, é o que vai definir se você vai ser alguém melhor. O pessoal sempre bota como regra, né, os gurus, os coaches, principalmente os que a gente vê na internet, o famoso Clube dos 5, onde eles vendem a ideia de que você precisa acordar cedo, de que você já precisa estar acordado às 5 horas da manhã ou às 4 horas da manhã para que você tenha um dia produtivo, para que você consiga gerar resultados. Eu já sou um pouco da ideia contrária. Lógico que eu consigo aproveitar muito melhor o dia quando eu acordo pela manhã, mas tem algumas coisinhas por trás ali que faz com que isso aconteça. Por exemplo, dormir cedo. Então, se eu quero aproveitar bem o meu dia no dia seguinte, eu preciso dormir cedo no dia anterior. Então, eu costumo acordar ali por volta das 6 da manhã, não acordo mais cedo do que isso. Estou ensaiando em acordar um pouquinho mais cedo. Aí você fala, nossa, Guilherme, como você é hipócrita. Você tá falando sobre acordar às 5 da manhã, que não vai te levar para lugar nenhum. Não é isso. Falando que não é isso que é o fator dominante, o fator definitivo que vai fazer você ser alguém na sua vida. Então, acordar de manhã, sim, é bom. Eu estou ensaiando em começar a acordar às 5, poder ir treinar, para poder ir na academia logo cedo, antes de começar minhas atividades, porque eu estou indo na academia quando dá. Então, seja à noite, 8 horas da noite, seja 9 horas da noite, às vezes durante a tarde, porque eu não tenho um horário regrado. Eu queria ter um horário fixo e queria também assim, para não depender dos acontecimentos do dia. Tem dia que o meu dia é tão corrido que eu não consigo ir treinar. Então, eu preciso acordar mais cedo para poder conseguir treinar mais cedo. Só que para eu fazer isso, eu preciso dormir cedo no dia anterior. Então, ali por volta das 10 horas é berço. Preciso dormir para descansar, porque não vai adiantar nada você acordar às 5 da manhã, você acordar às 4 da manhã, se você não vai ter disposição para fazer com que o seu dia seja um dia produtivo, para fazer com que o seu dia seja um dia de resultados. Então, não é o horário que você acorda que vai definir o sucesso que você vai ter no seu dia a dia. E sim, o que você faz nesse espaço entre acordar e dormir novamente. Então, independente se você acorda às 8 da manhã, às 7, às 6, às 5, às 10 da manhã, para mim o que vai importar é o que você faz naquele intervalo em que você levantou da cama e o horário em que você voltou para a cama para depois dormir e começar mais um dia. Durante um tempo eu já trabalhei pela madrugada, das 11 da noite até as 7 da manhã. Já trabalhei também das 18 horas até as 2 horas da manhã. E aí eu te pergunto, como que um cara como eu, que trabalha até as 2 da manhã, isso na época, ia acordar às 5? Ia fazer, e o cara bota a regra que não, você tem que levantar às 5 horas, você tem que estar disposto, tem que estar inteiro às 5 horas da manhã para você aproveitar o seu dia. Cara, eu não vou aproveitar meu dia cansado não, cansado, com sono, tudo que eu vou fazer vai ser meia boca. E é o que acontecia. Acordava cedo para trabalhar, às vezes eu ia, porque eu tinha um outro emprego, né, eu comentei no vídeo anterior que eu tinha um emprego fixo e mais a consultoria. Aí o cliente agendava comigo 7 horas da manhã. Meu amigo, meu dia era uma nhaca. Meu dia era horrível. Porque eu acordava cedo, não conseguia dormir depois de novo, nem após o almoço. E 6 horas da tarde eu tinha que estar no meu outro emprego. Então, nesse intervalo eu dormia ali. Às vezes não dormia 5 horas, porque até eu pegar no sono, chegava, ia me ajeitar. Então, geralmente minhas noites eram de 4 horas de sono. E aí você vai me falar que o fator dominante é eu acordar cedo pela manhã? Não. O que vai fazer a diferença é, eu acordando às 10, eu teria ali até umas 16 horas, então eu teria 6 horas do meu dia, 5, vamos pôr uma hora de almoço. Eu teria 5 horas do meu dia para fazer alguma coisa. E é o que eu fazia. Eu tinha 5 horas do meu dia para gerar resultados e conseguir, a longo prazo, trazer resultados para que eu pudesse ali, depois, abandonar, largar um emprego e ficar em um só. E então, nesse aprendizado que eu tive, né, que o milagre da manhã depende muito de como tá a sua disposição, de como que o meu corpo tá descansado, eu fiquei pensando, opa, peraí, o certo é eu fazer o que tem que ser feito nesse meio tempo.
Entre eu acordar às 10, talvez você tenha aí disponibilidade de ter o dia inteiro em casa. Então, cara, se você acordar às 10 da manhã, você tem até às 18, 19 horas da noite para você fazer alguma coisa. E é aí que tá o segredo. O que você tá fazendo? Você tá procrastinando? Você tá produzindo? Você tá só estudando, só planejando? O que você tá fazendo nesse intervalo? Cara, são 4 horas que você tem livre. Use essas 4 horas. São só 2 horas que você tem livre. Use essas 2 horas. Outro dia eu me peguei no Reels, no Instagram, passando o dedinho. Lá no TikTok, lá passando o dedinho. Quando eu me dei conta, 1 hora tinha se passado. Cara, quanta coisa eu não poderia ter feito em 1 hora. Ontem mesmo, hoje é segunda-feira. Ontem, domingo à noite, descansei, aproveitei. Chegou o momento que eu sentei no computador enquanto ia planejar a semana. Cara, eu fiz tanta coisa em 1 hora. Organizei minhas metas do ano. Fui organizando algumas coisas, metas do ano. Os trabalhos que eu tinha que fazer durante a semana. Organizei a minha agenda do restante do mês. Coloquei ali, separei as minhas ideias, categorizei as minhas ideias, meus projetos para poder já colocar em prática, não ficar só pensando e não ficar só planejando. Porque é o segredo que eu tinha entre aquele horário que eu sentei para planejar e o horário que eu ia deitar na cama, que era 10, 11 horas da noite. E isso faz uma diferença gigante quando você entende isso, quando você entende que o Clube das 5 não é milagroso, que o Clube das 5 não vai fazer você ficar rico igual eles vendem essa ideia. Aí, meu amigo, o jogo muda. É uma viradinha de chave, né? Como esse mercado gosta de falar. É uma viradinha de chave que você vai pegar e se tornar mais produtivo naquele espaço de tempo que você tem. Você não vai se cobrar tanto e não vai se sentir culpado quando você não conseguir acordar. Porque é o que acontece. Você se coloca na obrigação de acordar num determinado horário. Vamos colocar ali 5 horas da manhã, né? Que é o Clube das 5. E quando você não consegue, meu amigo, você se joga uma culpa enorme. É como se você tivesse cometido um pecado. É como se você tivesse sido o seu pior inimigo naquele dia. E não é isso que tem que acontecer. Você tem que pegar e refletir. Cara, acordei mais tarde hoje. Então deixa eu fazer meu trabalho melhor, bem mais estruturado e bem mais organizado para que eu consiga ser produtivo nesse dia. Para que eu consiga fazer em 2 horas o que eu deveria ter feito em 4. Então quando você começa a entender isso, a ansiedade diminui, a tua produtividade melhora, os resultados vêm e você consegue também ter mais tempo de descanso. Porque você conseguiu atingir uma meta dentro de um prazo que você não esperava. Tudo isso é criado no hábito, tá? Você não vai começar a fazer isso de um dia para o outro. Aos poucos você vai criando essa ideia e isso vai tomando forma dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. E se você tiver com dificuldades de fazer isso, compra uma agenda ou usa uma agenda online, comece a organizar suas tarefas do seu dia e tentar cumprir fielmente aquilo que você propôs para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. Seguindo essa agenda, seguindo essa rotina, vai ficar muito mais fácil. Usar ferramentas como o Google Calendar, né, a agenda do Google, usar ferramentas como a Trello, o Notion, você consegue fazer essa organização melhor para aumentar a tua produtividade, mesmo que em um curto espaço de tempo. E isso é fantástico. Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Esse vídeo ele é para dar essa clareada e para tirar esse mito de que você precisa acordar cedo para que as coisas acontecem. Sendo que na verdade não, porque se fosse verdade, o padeiro seria rico porque ele acorda de madrugada. Guilherme, existem padeiros ricos, claro, mas nem todos. Então não é uma regra. Tá? Assim como também não é uma regra você poder acordar tarde. Mas se você prestou atenção no vídeo, você viu que a ideia do vídeo é outra. Não é criticar quem levanta cedo, até porque eu gosto. Mas na verdade é te mostrar que você tem o tempo suficiente para você fazer o que tem que ser feito, independente da hora que você acorda. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais. E no meio da dificuldade, tem uma coisa que dá para fazer. Respira fundo e vai.